Fala turma, beleza? Pedro Roberto aqui. Nesse vídeo eu quero trazer para você um esqueleto, um passo a passo, né, fundamental que você precisa executar caso você queira aprovação no próximo Enem. Então bora pro conteúdo. Esse vídeo aqui é para dois tipos de estudantes. Tanto estudantes que já começaram a preparação Enem, quanto também para estudantes que estão começando a preparação Enem agora. Porque eu percebo dois problemas principais. Ou a pessoa tem um problema de não saber por onde começar, né? Como começar, ou a pessoa até mesmo já começou os estudos, mas ela não tem a certeza, a firmeza, se o que ela está estudando de fato é o que deveria estar sendo estudado. Sem muita enrolação, vamos ao primeiro ponto, que é o seguinte: anota aí, cronograma de horários. Porque é o seguinte, é preciso que você tenha ritmo, rotina, pegada nos estudos. Qual é o problema que eu vejo bastante acontecendo com os estudantes? É o problema de acordar e não saber o que fazer. Pô, acordei, o que eu vou fazer hoje? Ou então o cara acorda um dia às 10 horas da manhã, outro dia às 5, outro dia às 7. Alguns dias ele acorda mais disposto, outros dias ele acorda sem querer nem levantar da cama, sem querer nem levantar da rede. Não tem ritmo, né? Por quê? Porque não tem rotina. Comenta aí, inclusive, comenta aí no vídeo se você sofre disso, né? Que é acordar e não saber estudar. O que tem pra hoje mesmo? Comenta aí. Porque esse é um problema bastante comum que eu percebo assim, entre os estudantes que conversam comigo, principalmente pelo meu Instagram. E para resolver isso, é uma ferramenta, um cronograma de horários. Então, crie o seu cronograma de horários, ou seja, uma tabela que vai te mostrar ali o que estudar, né? Qual matéria estudar em cada horário do seu dia. Não só a matéria, mas as outras atividades que você tenha, por exemplo, atividades domésticas, atividades físicas. Tudo bem? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu quero trazer para você aqui desse esqueleto, desse passo a passo, para que você consiga aprovação no próximo Enem, é montar um planejamento de assuntos. Existem diversos benefícios em ter um planejamento de assuntos, mas para esse vídeo aqui eu trouxe um benefício grande, muito forte, que é o seguinte: é interessante que você saiba o que já foi estudado, tanto em quantidade quanto em qualidade. Quantos assuntos você já estudou e quais foram esses assuntos? Quantos assuntos você ainda precisa estudar e quais são esses assuntos que ainda precisam ser estudados? Você precisa se situar. Será que eu estou no ritmo que eu havia determinado? Será que eu estou atrasado? Ou será até mesmo que eu estou adiantado? Você vai conseguir perceber isso por meio do planejamento de assuntos. Então, ou seja, uma ferramenta, uma planilha que te mostra semana a semana quais assuntos você tem que estudar de cada matéria. Esse é o planejamento de assuntos. É o nosso segundo ponto aqui, né, desse esqueleto que eu vim aqui passar para vocês nesse vídeo. Outro problema, que na verdade são dois problemas, né, que é o problema da falta de foco e o problema da procrastinação. Pouco foco ou falta total de foco e procrastinação forte. O menino, a menina não consegue se concentrar na aula, na leitura do livro de história, por exemplo, ou ela fica adiando, ou seja, né, procrastinando, empurrando com a barriga aquelas tarefas que são super importantes e que por isso são difíceis. Deixa para depois, deixa para sexta-feira, no domingo eu faço essa redação, no sábado eu faço a lista de física. Então, para resolver esses dois problemas, eu trago para vocês aqui o terceiro ponto, que é fazer, e é um ponto bem prático, tá? Eu trago aqui um ferramental bem prático, que é o to-do list. Ou seja, to-do list, traduzindo para o português, coisas a fazer, né? Lista de coisas a fazer. E o legal é que você não precisa gastar nada para montar o to-do list. Você só precisa de um papel, né? Um papel, se você tiver um papel, um caderno e uma caneta. Ou seja, anotar a tarefa que você tem, ou na verdade as tarefas que você tem para aquele dia, vai riscando com um check assim, à medida que você for cumprindo as atividades. Pedro, para que isso? Me explica qual é a lógica de fazer um to-do list. É lógico, eu tenho que explicar, né? Eu gosto de explicar o porquê de fazer as coisas. Na hora que você tem ali no papel, pode usar o Notion também, o Word e tal, eu dei o exemplo aqui do papel que é o mais prático. Na hora que você tem ali anotado na sua frente
as tarefas que você precisa executar no dia e as tarefas que você já executou, duas coisas. Quando você olha para as tarefas que você já executou, isso te dá um sentimento bom. Nossa, legal, hoje eu cumpri tais coisas. Vamos lá, vai dar certo, eu vou acabar. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é, quando você olha para as tarefas que ainda devem ser feitas, você pensa, eu tenho que terminar. Eu tenho coisas a fazer. Logo, você não vai perder o seu foco entrando em Instagram para olhar a vida alheia. Porque você sabe que tem tarefas a serem concluídas hoje. Logo, você não vai procrastinar, você não vai empurrar com a barriga. Está anotado. O próprio post-it na sua frente, na parede. Eu, na minha época de preparação, colocava exatamente nisso aqui. Eu colocava meus post-its aqui e a mesa ficava mais ou menos aqui. Na hora que eu levantava a cabeça, nossa, o papel está na minha frente aqui. Nossa, eu tenho que fazer tais coisas. De vez em quando eu colocava algumas tarefas importantes no papel, então você pode fazer isso. E eu entro aqui no quarto ponto desse esqueleto que eu venho passar para vocês aqui nesse vídeo, que é encarar a aprovação no próximo Enem, entrando no modo de sobrevivência. Pedro, o que é isso? O modo de sobrevivência é selva, é? Selva! Não exatamente, mas deixa eu explicar aqui o que é modo de sobrevivência. O que eu percebo é que alguns estudantes dizem que querem aprovação no próximo Enem. Mas quando eu vou perceber a rotina desses estudantes, o que eles de fato fazem, eu percebo que eles estão de brincadeira. Eu percebo que eles não estão levando a sério. Então fica até um puxão de orelha aqui. Mais importante do que falar é fazer. Você de fato quer a aprovação no próximo Enem? Ou se você não passar, tudo bem, ainda tem o próximo. De fato, ainda tem o próximo. Mas você quer passar no próximo, né? Eu digo, no outro ano, ou no próximo Enem, ou seja, daqui a alguns meses, daqui a alguns poucos meses, na próxima prova. Porque se você de fato encara como vida ou morte ser aprovado no próximo Enem, você encara o objetivo com seriedade. É preciso encarar com seriedade. Ou seja, é preciso entrar em modo de sobrevivência. Porque é como se fosse tudo ou nada. É lógico que tudo isso que eu apresentei aqui para vocês, como eu disse, é um esqueleto. Mas o corpo, ele não se sustenta somente com ossos, com esqueleto. É preciso ali ter músculos, é preciso ter órgãos. Esses detalhes mais profundos eu explico em outro lugar, que é justamente o que eu quero detalhar aqui para você agora. Se você precisa, por exemplo, aumentar o número de acertos nos simulados e, consequentemente, atingir uma boa quantidade de acertos na prova, você sente necessidade ou sente dificuldade de aplicar um sistema de revisões que de fato funcione, e não aquele sistema de revisões que mais acumula e te atola de conteúdos do que de fato te faz ali ter uma rotina de revisão saudável, executável. Se você quer ter mais organização nos estudos, se você quer, e esse é meu objetivo principal, se você quer sentir que será aprovado, tá? Porque é isso que acontece quando você faz um estudo com estratégia, um estudo com método, sabendo o que está fazendo. Você faz e ao deitar a sua cabeça no travesseiro ou na rede, todo final de noite, você sente que será aprovado. Você sente que está fazendo mais e melhor do que a concorrência. Você sente que está evoluindo. Então, no geral, esse é meu objetivo com o curso Plano da Aprovação. Que, inclusive, enquanto eu gravo esse vídeo aqui, ele está com vagas abertas até o dia 17 de maio. Então, eu não sei quando que você está vendo esse vídeo, mas no dia 17 de maio de 2021 eu estarei fechando as vagas desta turma no Plano da Aprovação. Sobre o curso, eu vou te mostrar que já como é que funciona o curso por dentro, mas em primeiro plano eu queria te dizer isso, que esse é o meu objetivo com o curso. Não é um curso sobre matemática, sobre física, não, tá? É um curso sobre estratégias de estudo, não é um cursinho preparatório para o Enem. Na verdade, eu ensino o que os cursinhos geralmente não ensinam. Eles só te mandam estudar, eles só te passam conteúdo de geografia, de história, mas eles não te mostram como estudar esses conteúdos e aprender, tá? Não é fingir que está estudando, não é fazer preparação de esperança, como eu digo, né? Estudar e rezar, torcer para conseguir ser aprovado. Como eu disse, não. Como eu disse,
Meu objetivo não é esse, meu objetivo é te fazer sentir que vai ser aprovado e de fato ser aprovado. Então acompanhe aqui comigo que você vai encontrar dentro do curso. Estou mostrando aqui as aulas que já existem no curso. Por que eu estou falando as aulas que já existem? Porque muitas aulas eu ainda estou gravando e subindo para a plataforma. Então isso aqui é uma parte do conteúdo que eu prometo entregar. O módulo 1, a introdução, contando alguns detalhes sobre a garantia, sobre as condições de uso. E aqui, no segundo módulo, de fato, o conteúdo começa. E já começa com conteúdo pesado, porque de fato é muito importante aqui. São muito importantes esses 6 pilares da organização dos estudos. Sem uma cabeça alinhada é muito difícil se manter ao longo de vários meses estudando. Então por isso eu criei um módulo aqui de mindset também, que é muito importante. Então, notas do Enem, como é que funcionam as notas do Enem. Quando eu falo que eu explico no curso desde o básico até o avançado, é de fato do básico mesmo. Então, por exemplo, como é que funciona a correção do Enem, o que é a teoria de resposta ao item, ou seja, bem básico mesmo, porque algumas pessoas elas precisam desse conteúdo básico. Mas eu não paro por aí, é óbvio que eu vou até o avançado, por exemplo, aqui, sistemas de revisões, existem outros sistemas de revisões que eu estou gravando e subindo para cá. Simulados, como é que você pode aumentar, como eu disse, a sua nota nos simulados, como é que você pode usar o simulado ao seu favor na sua preparação Enem. Detalhe interessante também que você vai receber dentro do curso é o seguinte, eu já estou aqui inclusive, que é esse material, o que mais cai no Enem, que eu vou mostrar para você aqui agora. Então você vai receber esse material aqui, tá? Mostrando detalhadamente, aprofundadamente, quais conteúdos que mais caem no Enem desde 2009. Então aqui tem uma introduçãozinha, dando alguns detalhes. Você vai encontrar vários gráficos nesse sentido aqui, ó, mostrando não só em porcentagem quanto que cai determinado assunto da biologia, por exemplo. Não só a porcentagem, mas mostrando o número de questões. Ou seja, é um valor absoluto. Você vai ter como identificar pontualmente quantas questões já foram cobradas ao longo das edições. E aqui eu faço uma ressalva, tá? Muitos estudantes acabam pensando que devem estudar somente o que mais cai. Tem que estudar o que mais cai? Tem que estudar o que mais cai, mas não somente. Existem outros ingredientes que você deve acrescentar para que o bolo da aprovação seja criado ali de forma perfeita. Para que esse bolo não sole, para que esse bolo não queime, para que esse bolo não fique tão molenga por dentro. Para que de fato um bolo perfeito, ou seja, a aprovação ela venha. Você não deve, na verdade, estudar só o que mais cai. Existem outros ingredientes que você deve analisar. Por exemplo, o peso, a dificuldade, a análise da TRI. Então existem esses outros ingredientes a serem analisados. Mas sim, o que mais cai é importante? Óbvio, é por isso que esse material existe, para que você entenda em detalhes. Então eu vou mostrar um pouquinho aqui, não vou revelar muito, mas você consegue perceber que você tem aí vários gráficos detalhados mostrando em número de questões, para você perceber quais assuntos, e perceba que são assuntos bem pontuais. O que a gente encontra pela internet aí são assuntos muito gerais, do que mais cai, assuntos gerais. Não, a gente fez questão aqui de detalhar o assunto mesmo. Eu sei que já existem alguns cursos por aí que falam sobre esses temas, e eu não posso dizer que o meu curso é melhor ou pior. O que eu posso garantir é que esse conteúdo foi o que me fez aprovado em medicina aos 17 anos. Foi o que me trouxe, também me ajudou a conseguir a medalha de prata na Olimpíada de Matemática. E é o que meus alunos e mentorados já vêm aplicando também. E aí, galerinha, meu nome é Ilan Uds. Pessoal, eu comecei a me preparar para o Enem no ano de 2019. Eu sentia na pele assim, sabia que eu não teria um bom desempenho. Comentava aí com os meus colegas, falava, você é louco, rapaz, você vai passar, não sei o que e tal. Mas eu sentia que não iria passar, isso estava muito visível. Eu estudava muitas horas, achava que ia aprender muito, mas na verdade não aprendia nada. Era aqueles conteúdos ali, eu estava realmente, aquele ditado que o pessoal diz, cumprindo tabela, somente. Pegava uma lista de exercícios aí com 10 questões, acertava, sei lá, 3, 4 daquele determinado conteúdo. Um simulado com 90 questões, acertava tipo 30, 40 questões.
E assim, chegou no final do ano, né, realizei a prova, acho que foi no mês de novembro de 2019, realizei a prova. Posteriormente a isso, vi, né, o meu resultado pelo gabarito oficial e constatei realmente que não iria tirar uma boa prova. Saiu o resultado, né, do Enem e vi lá a nota, era mais ou menos assim uma nota que estava com aquilo que eu estava prevendo lá no início, uma nota altamente ruim. Posteriormente a isso, né, assim como muitos, eu disse que iria tentar fazer o Enem no outro ano, né, no caso o Enem 2020. Montei, né, alguns objetivos, fiz alguns planos e optei em estudar no cursinho online, né, estudar de forma online. Comecei a estudar, né, seguir o modelo que eu vinha fazendo em 2019, onde eu tive um desempenho altamente ruim, né, mas eu seguia fazendo aquilo. E não me acomodei, né, eu disse, não, cara, se eu for seguir o que eu vinha fazendo, né, logicamente eu vou tirar uma nota ruim novamente. Eu conversei com um amigo meu, que ele é acadêmico de medicina na UFRN. Ele disse assim, rapaz, eu tenho um cara aí que pode lhe ajudar, é amigo meu inclusive, chamado Pedro Roberto. Fui conversar com o Pedro, isso aí no mês de... tinha começado a estudar em janeiro para fevereiro de 2020 e mais ou menos aí 4 meses posterior a isso, eu tive essa atitude, né, de mudar o que eu vinha fazendo. E fui conversar com o Pedro, expliquei a situação para ele. Aí Pedro automaticamente, né, me respondeu e Pedro me ajudou, né, bastante, assim, foi essencial, né, nesse processo aí. E Pedro me ajudou a montar cronogramas de estudo, a pegar listas confiáveis de questões para fazer, simulados, a respeito de acompanhamento, né, para saber dos rendimentos que eu estava tendo, se eu estava melhorando, se estava precisando de alguma coisa. Pedro sempre estava ali. Então assim, eu indico 100% esse trabalho de Pedro para quem realmente quer ter um bom desempenho no Enem, quem realmente quer uma ajuda aí a mais no seu processo preparatório. Pode confiar no método de Pedro, que para mim foi essencial e tenho certeza que para você será também. Além disso, eu invisto muito do meu tempo, eu faço questão de investir esse tempo no suporte dos alunos, né? Eu simplesmente não vendo o curso, toma aí, estuda e se vira. Não, algumas dúvidas, né, surgem ali, por exemplo, em relação a como que o aluno, a aluna vai implementar, vai conciliar o que ela aprendeu ali no curso na rotina dela, no cursinho que ela já faz. Então essas dúvidas eu faço questão de responder, seja por meio do meu e-mail, seja por meio do meu próprio direct do Instagram, na comunidade dos estudantes. Importante que eu diga isso aqui, porque às vezes você fica pensando, mas será que eu vou ter algum apoio? Sim, você vai ter o meu apoio, tá? Meu apoio, né, em relação a qualquer dúvida que você tenha na aplicação do conteúdo aprendido no curso, né, na sua rotina. Nesse momento você deve estar se perguntando quanto vai custar, qual é o preço, se realmente é para você, né, se serve para você de fato, se você vai conseguir conciliar com o cursinho X, o cursinho Y, o cursinho Z que você já faz, se você vai conseguir estudar o curso no pouco tempo que você tem. Eu sei que essas dúvidas, talvez outras, estejam pairando na sua cabeça nesse momento. E é por isso que eu gravei um vídeo onde eu conto mais detalhes acerca do curso, enfim, detalhes que vão responder ou todas as dúvidas que estão na sua cabeça, ou a maioria delas, mas é bem provável que eu responda todas as suas dúvidas. É óbvio, se você tiver mais algumas dúvidas, você pode conversar comigo diretamente na página. Que página, Pedro? Seguinte, esse vídeo do qual eu estou falando, onde eu gravei mais detalhes, eu coloquei numa página, tá? E essa página você vai acessar por meio do link que eu coloquei na descrição desse vídeo. Então você vai fazer o seguinte agora, você vai baixar aqui na descrição, você vai clicar nesse link que está na descrição e vai acessar esse vídeo onde tem todos esses detalhes gravados por mim. Você vai perceber que no cantinho da tela, seja do computador, seja do celular, vai ter um íconezinho de chat. Se você clicar naquele íconezinho de chat, qualquer dúvida que você tenha, você pode falar ali que automaticamente eu vou entrar em contato com você
para tirar todas as suas dúvidas. Então, eu me despeço por aqui. Então, te vejo lá nesse vídeo, nessa página. Até mais.